voz nos pertence. Ela viaja o universo afora e emitimos essa onda numa determinada frequência, numa certa intensidade muito particular de cada um. Esses pensamentos vão gerando em nossa intimidade referências muito íntimas com aquilo que sentimos. São vibrações, são ondas. Eu penso, sinto. Começo a elaborar um pensamento e agasalho esse pensamento em mim. E não raro começo a senti-lo muito vivo, presente. E aí, na nossa faixa de entendimento e evolução, como será importante ter esse estudo criterioso daquilo que no nosso dia estamos pensando, porque já ao emitir esse pensamento nos impregnamos de seus fluidos, de suas energias, e lembrando o livro dos médiuns, influência do meio, essas vibrações, essas ondas, esses fluidos, acabam por também influenciar o meio ao qual nos localizamos, nos sintonizamos. Então, será muito próprio pensarmos naquilo que vai alimentando essa nossa estrutura mental. Vejam que não é algo que ocorre do dia para a noite. Nós somos espíritos milenares, com inúmeras experiências reencarnatórias, e em cada experiência, as nossas ações, sejam mentais, sejam físicas, sejam através da palavra, vão marcando em nossa malha espiritual, nosso perispírito, vão registrando, em termos de vibrações, aquelas ações perpetradas. Temos então registros nessa nossa memória espiritual de séculos, de milênios ao longo do tempo. E essas vibrações, embora muitas vezes aparentemente em estado sonolento, paralisadas nessa estrutura, eu posso acioná-las a partir de um pensamento fixo, ao longo de um tempo, desde já. Diz Leon Denis que muitas vezes iniciamos com um pensamento, que ao longo do tempo pode se nos tornar um hábito. E a partir desse hábito, temos toda uma existência às vezes influenciada, mas teve início ali num pensamento. Então, seria muito próprio, já que esse pensamento traz uma referência em nosso sentimento, identificarmos aquilo que vai no nosso íntimo. Aquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto para o lado positivo, em termos de virtudes, aquilo que eu sinto que ainda faz parte dos hábitos do homem velho, mas que ainda falam alto nessa minha estrutura. Quando esses elementos são acionados, me conheço em profundidade? Tenho o domínio nas várias situações do meu dia, dos meus relacionamentos, quando esses meus pontos vulneráveis são acionados? E nós somos tão influenciáveis que, numa simples notícia, numa simples fala, mudamos esse pensar de uma direção para outra. Mudamos esse ritmo mental, que às vezes pode se iniciar no dia de uma forma equilibrada, mas logo depois se torna perturbador.
simplesmente porque determinada situação em nós foi acionada. Imaginemos alguém que vibra como se no seu perispírito possuísse um ímã e o existe, como se fosse um vetor, um ímã atrativo, fruto de cada ação, ideia que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo, esse ímã intenso agindo, e de repente surge algo que vem de encontro com aquilo que às vezes eu tento esconder até de mim, mas que está ali vibrando. Eu entro na sintonia, na ideia daquilo, e posso, a partir daquele instante, me vincular àquela ideia, perturbando-me, ou, tendo algo como referência positiva, ter uma nova ideia que ilumine. Como ainda estamos em muitas faixas perturbadoras do dia, é muito difícil manter um padrão mental elevado quando o mundo ainda nos fomenta para as coisas da terra. Quando as buscas são ainda do mundo. Quando a felicidade ainda é compreendida como a felicidade do ter as coisas, ter a saúde perfeita do corpo, ter a conta bancária sem problema algum, filhos que nos respeitem, esposo e esposa que não nos dê dor de cabeça. Queremos essa felicidade, buscamos isso. Então, quando isso sai do nosso controle, ou quando não ocorre conosco essa situação, entramos muitas vezes nessa ideia que já tem referência no nosso íntimo, ideia negativa, triste, e que passamos a alimentar. E aí, aquele que já sabe o seu ponto de queda, ele tem oportunidades melhores de se manter firme, porque ele sabe que em si há traços ainda daquele mal. Na questão 216 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar se o nosso passado influencia muito, em outras palavras, a nossa vida presente. Ao que os espíritos respondem que sim, que ainda temos uma grande influência desse passado, e enquanto houver traços, e esses traços são vibrações desse passado em nós, ainda nos vinculamos a ele. Podemos mudar os nossos corpos, podemos mudar a nossa ambientação reencarnatória, mas aquilo que ainda está presente em nós continua se movimentando. Então, cabe uma reflexão: quais são os traços que nós trazemos, que ainda estão presentes, vivos em nós? Porque quando Leon Denis propõe uma disciplina do pensamento para a reforma do caráter, e quando a gente pensa em caráter, estamos pensando em personalidade, não há como fugir do que? O meu pensamento vinculando-se a essa minha personalidade, aos sentimentos que vibram em mim. De tal modo que, para eu mudar esse pensamento, eu tenho que fazer um esforço de renovação também dos sentimentos que possuo. É algo que eu tenho que ir trabalhando em conjunto, que eu tenho que ir alimentando positivamente, concomitantemente, um ao lado do outro, ao longo do tempo. E como fazemos esse exercício? Então cabe sempre, e é muito importante revisarmos, que nós somos espíritos, e o espírito espírita efetivo, ele tem um grande compromisso com a sua reencarnação. Porque nós participamos do nosso projeto reencarnatório antes da presente existência. E nós demos o aval para o tipo de experiência que teríamos aqui, ao chegarmos na Terra. É óbvio que
nós desenharmos esse projeto, possivelmente nos faltaria tarimba para isso. Mas os nossos amigos espirituais, num estudo assim muito sério, crítico, junto conosco, analisando esses nossos pontos de quedas do passado, e essas vibrações que ainda estão intensas em nós, pararam e falaram o seguinte: olha, o seu caráter no passado era esse é o retrato. O seu caráter hoje, vamos tirar uma foto? É esse, ó. Sua personalidade é essa. Aqui estão os sentimentos doentes, vamos assim dizer, e as grandes virtudes que você já possui. Aquelas que estão em estado embrionário, se formando, mas está aqui, ó. Seu lado positivo, seu lado negativo. Se olharmos a última existência ou as últimas, onde você caiu? Você se deixou levar por isso. Predominantemente por isso. Você alimentou ideias em torno disso. Você cultivou, germinou, embora tivesse proposto uma mudança. Diante disso, o que vamos fazer para que dessa vez dê certo? E não tem como esconder isso. É como se estivéssemos diante, no livro Nos Domínios da Mediunidade, daqueles espíritos que utilizam do psicoscópio, que conseguem graduar a vibração que a gente emite. Então, se eu sou vaidoso e me perdi por isso, está claro. Se eu sou avarento, se eu quero todas as coisas para mim, se eu sou exigente, se eu sou perfeccionista, se eu sou sensualista, vicioso, se eu sou ciumento, eu estou vibrando isso. E como nós poderemos dar certo, crescer espiritualmente, se não resolvemos essa situação? Então, para resolver algo, é necessário se preocupar com algo e colocar esforços em cima daquilo que nos faz cair. Ninguém treina numa academia pernas resistentes se fizer somente os aparelhos dos membros superiores. Tem que ir na necessidade. E aí, com muita clareza, percebemos que não teríamos forças para vencer tudo aquilo. Mas daríamos conta de trabalhar esse ou aquele sentimento. Então, se delineia todo um programa, junto com as pessoas que precisaríamos, junto com aqueles que já tiveram experiências conosco, e retornamos aqui para a jornada terrena no momento e local ideal. Vejam como a reencarnação, ela tem que ser valorizada, porque não é simples todas essas estruturas estarem direcionadas para o nosso aperfeiçoamento. Já imaginaram? Quem reencarna primeiro? E aí me lembro da mãe de Lísias, informando que primeiro iria o pai com maiores responsabilidades. A mãe de André Luiz também, primeiro reencarnaria o pai de André Luiz, porque ele tinha maior soma de responsabilidades junto ali ao grupo, responsabilidades também na queda do grupo familiar. Então se estrutura quem vai primeiro, quem serão os filhos. E esse ímã que falei, esse vetor atrativo, ele vai funcionando para irmos atraindo as pessoas e situações que nós precisamos para mudar, para renovar, para termos uma oportunidade de experiência. Então chegamos aqui numa injunção junto com aqueles pais, com aquelas mães, lembrando que sempre teremos o livre-arbítrio, sendo que esse livre-arbítrio se encontra na espiritualidade ao aceitarmos a prova, isso é importante,
na escolha das nossas provas, ali está o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio se faz aqui na Terra, de que forma? A partir das nossas escolhas atuais. O meu livre-arbítrio está aqui. No plano espiritual, eu tive o livre-arbítrio de escolher estar com esse pai, com essa mãe, e ter essas provas difíceis às vezes. Eu escolhi, vai chegar até mim. Por isso que tudo que deve ao Espírito, dá-se um jeito de a ele chegar. Obviamente, a misericórdia divina e a lei de compensação poderá fazer com que determinadas situações que não precisamos mais passar, não passemos. Mas ao chegarmos aqui e nos encontrarmos nesses novos cenários, teremos o livre-arbítrio de escolher permanecer ou fugir. Aceitar com otimismo o desafio ou titubear. Se tornar áspero e agressivo ou aprender com aquela situação. De tal modo que chegamos aqui com esses sentimentos mesclados e com o pensamento agora a alimentá-los. Só que olha que preocupação. Como eu senti isso, que é negativo ao longo de tanto tempo, eu ainda sofrerei as tentações daquilo que para mim ainda é o mal. Tiago já afirmava: nós somos tentados, atraídos e engodados em nossa própria concupiscência. Eu sofro a tentação, sou atraído e caio naquilo que já me pertence, naquilo que eu vibro. Mas essa vibração ela pode estar escondidinha. Tanto que às vezes nos surpreendemos com certas atitudes nossas. Eu ainda faço isso? Eu ainda penso isso? Eu ainda ajo instintivamente dessa forma? Achei que não precisava mais disso e fiz. Porque está escondido. E muitas vezes, certas cenas, certas situações, certas discussões acionam aquilo que está guardado lá naquelas camadas da memória espiritual. Eu tive acionado, veio à mente, realizei. E a partir daí, eu posso voltar a fazer, continuando a cair, ou posso falar, isso eu não quero mais. Eu tenho que bloquear. Não vou fazer mais, preciso renovar. Mas quantos poucos de nós procuramos essa renovação? Principalmente quando nos chega às provas. Qual é a prova que nós estamos passando hoje? Quais são as expiações e dores que nós estamos passando? Essa prova nos surgiu para que mudássemos a nossa estrutura de sentimentos. Sou rebelde à minha prova? Como eu sei se estou cumprindo bem a prova? Como que eu sei se eu estou cumprindo bem a minha prova? A minha dor faz os outros sofrerem? Reclamo em sinal de rebeldia aquilo que passo? Emmanuel fala que toda rebeldia é sinal de recomeço, porque não aprendeu. As minhas dores têm me tornado melhor em termos de sentimento? Essas dores, elas vêm de encontro com a minha necessidade. Então ninguém sofre ao acaso. E nesse sofrimento eu tenho que pensar nele. Onde ele está agindo em mim. Porque ele veio para transformar algo nessa minha estrutura. Veio para modificar essa estrutura. Então eu tenho que pensar, nossa, essa dor física tem me feito o quê? Às vezes uma dor que me limita vai fazer com que eu dependa de pessoas. E a mudança de sentimento pode ocorrer onde? Ao perceber que naquele instante eu preciso de ajuda e ceder a ajuda. Para um orgulhoso,
é muito difícil depender de alguém. Para um perfeccionista que quer do seu jeito tudo, ter que deixar com que as pessoas façam do jeito delas, e a gente tem que aceitar porque não tem outra escolha, está mexendo com nossa estrutura. Se eu me revolto, eu estou aprendendo não, então eu tenho que me conscientizar daquele processo. Por isso que a dor exige um processo de conscientização em torno dela. Não dá para medir uma dor se ela é maior ou menor nessa pessoa ou naquela. Ah, isso daí não é nada. Pior é o que acontece comigo, essa dor aí, se eu tivesse agradecido, olha a minha. Não dá para fazer essa comparação, porque cada um tem uma estrutura de vida. Cada um tem experiências onde um suporta bem, o outro não suportaria e vice-versa. Então, na nossa individualidade, temos que refletir. Dentro dessa prova, as provas mais dolorosas são as do coração. As 1000 alfinetadas que nos acabam por ferir nos relacionamentos que temos. Que a muitos revoltam, que fazem muitos tomarem utilização do seu livre-arbítrio fugindo do que escolheu, adiando a mudança. Porque é difícil conviver com aqueles que pensam, agem de forma diferente da nossa. Por quê? Porque eu quero que seja esse nossa da minha forma. Olha como que a família é um laboratório. Como, igual a Jesus, amar uma humanidade seria utopia. Só da humanidade encarnada 7 bilhões e 200 milhões. Como que vamos amar? Jesus, com os seus recursos de espírito crístico, consegue. Deus nos deu o quê? O laboratório. Olha, meu filho, o que você dá conta é de 2. No meu caso, minhas filhas, né? 2, a esposa junto. Esse laboratório de 4 pessoas. Vamos colocar agora quem mais? Os pais que estão juntos. Os irmãos, os sobrinhos. Essa família, via de regra, os que moram sob o mesmo teto mais proximamente, é esse cadinho depurador para você modificar. E dá para modificar somente dentro da estrutura família? Dá e muito. Se percebermos. Se soubermos onde está a nossa prova. Porque quantas vezes não reclamamos desse ou daquele e dificilmente percebemos qual é o papel dele na nossa vida. Ora, eu reclamo justamente de algo que está vindo de encontro a mim e que eu não gosto de sentir. Mas por que eu não gosto? É o homem velho ou novo que está falando? Consigo compreender o outro? Porque Jesus nos amava, embora as desfeitas nossas para com Ele? Porque Ele conseguia ver os nossos potenciais. Porque Ele conseguia compreender as nossas limitações. E olhando sob outra ótica, Ele via que aquilo era um diamante bruto, mas queria um dia fulgurar em sua luz, resplandecer. Quando eu olho meu filho me desobedecendo, e eu perco a paciência e pego do psicólogo chinelo, né? O que eu sinto? Eu estou sendo desrespeitado. É papel dos pais educar. É papel dos pais ser firme. Mas não é papel desequilibrar-se. Dá para perceber a diferença? Temos que falar com autoridade? Temos muitas vezes, quase sempre. Temos que colocar o filho onde precisa ser colocado? Temos. Mas eu ter um acesso de cólera, pegar a cadeira, jogar, aí eu já me desequilibrei. Quero ir para tal lugar, fazer tal coisa, minha esposa quer outra. Quero esse plano, ela quer outro. Discórdia, briga. O diálogo é necessário. Por que eu me desequilibro? Por que eu brigo? Por que eu discuto? O que eu sinto? Quantas vezes eu não quero que o meu ponto de vista se sobreponha ao dela? O meu jeito de ser. E como às vezes eu sei que se eu insistir eu ganho, eu não abro mão. E isso serve para os homens e para as mulheres também, né?
como eu sei que no final eu venço, eu continuo turrão, até que o outro cede. Essa postura reflete qual sentimento doente? De não abrir mão. Não abro mão. É do meu jeito. Aqui quem casa manda sou eu. É uma estrutura doente. Eu não consigo ceder. Às vezes por quê? Porque eu estou alimentando N tormentos de parecer mais do que eu sou, de não me contentar com o que eu possuo, de invejar o que os outros têm. Então, como eu olho o vizinho, eu quero fazer igual em casa, sem pensar em mim, eu não cedo. Então eu estou alimentando o tormento que eu possuo. Quando eu poderia simplesmente falar o seguinte, olha, rápido, rápido, está sendo acionado sua impaciência. Está acontecendo isso para você criar paciência. Como que eu crio paciência? Nesses segundos que ela está falando e não para. Lembra as coisas boas que ela fez. As virtudes que ela tem. O companheirismo dela ao longo do tempo. Às vezes que você não cedeu e ela cedeu, não é hora de você ceder? E aí muitas vezes, pelo menos a gente não fala. Ah, mas já pensou. Pensou, mas não falou. Pensa algo e fala também aquilo. A consequência da fala ali vai ser pior. Às vezes gera um tumulto. Então segurei e fiz um exercício, não somente de ficar indignado de boca calada, suportei, não adianta. Eu fiz uma reflexão. E nessa reflexão, o que aconteceu? Eu dei um passo para compreender mais esse espírito que está comigo, né? E o benefício dele na minha existência. Ao longo do tempo, isso vai ficando automático. Vai ficando automático. Por isso que Emmanuel diz que os espíritos superiores conseguem mudar com energia um pensamento perturbador. Percebem que aquilo é um pensamento perturbador e eles falam, isso eu não quero, com energia. E se alimentam dessa vitória espiritual. De não agasalhar o pensamento. Quantas vezes nós não nos desequilibramos por termos agasalhado um pensamento? Já imaginaram? E mais, um pensamento perturbador que não tem sentido. Não tem sentido. Ideias, por exemplo, de ciúmes. Com quem será que ela fica no WhatsApp ou ele fica no WhatsApp? Será que não tem algum outro? Pensei. Muitas vezes, pela minha insegurança, né? Ou pelas minhas tendências de queda, porque muitas vezes a gente projeta aquilo que faz o que é. Essa minha insegurança gerou o quê? Uma ideia de ciúmes. Também muito bem explicado por Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, quando ela fala sobre os ciúmes. Ela fala que ele reflete a insegurança nossa. Então, como eu sou inseguro de mim, veio essa ideia. Ciúmes. Eu tenho duas opções. Ou refletir, eu conheço quem está comigo. Fecha a porta dos ciúmes, acaba. Ou eu posso começar a agasalhar. Lá atrás, quando a gente namorava, ela me falou uma coisa que não ficou muito bem esclarecida. Daí eu já juntei aquela primeira ideia a uma outra. A uma outra, a uma outra. Eu comecei a agasalhar isso. E essas ondas mentais dos ciúmes vão se encontrando com as outras ondas mentais de todos os ciumentos, encarnados e desencarnados, que estão naquela frequência. Vão ganhando força, vão ganhando estrutura. E quando eu vejo, eu já estou brigando por ciúmes, né, com o celular dela na mão, ou escondido no banheiro, tentando decifrar o que está escrito nas mensagens. E às vezes a gente é até surpreendido com aquelas fotos, porque agora tem sistema de segurança. A pessoa vai tentar entrar no sistema do outro, vem a foto e bate. Ah, você estava mexendo no meu telefone. Né? Mas uma ideia que veio a partir do quê? De um sentimento perturbador. Qual é o sentimento que tem me feito cair? Qual é? Porque quando vem a prova, tá?
nós poderemos nos utilizar de um dispositivo para mudar toda a situação em torno. Vejamos, eu estou suando. Veio um senhor e ligou o ar-condicionado. Ele mudou a minha prova. Ele me ajudou. Né? Às vezes, diante da prova, eu não faço nada. Eu fico parado esperando os outros fazerem. Eu fico revoltado na prova e não tomo uma atitude. Mas eu posso levantar, ir lá e atuar em algo que muda todo o ambiente em torno. A prova chega para mim. E ela está, às vezes, sendo vivenciada nesse momento. O que ela está acionando em mim? O que essa prova está acionando em mim? Esse ponto que está acionando, talvez seja o grande propósito de eu ter reencarnado. Não sei se já falei aqui o caso de Ana, do livro Pontos e Contos, de Chico Xavier através de Humberto de Campos. Por 9 reencarnações ela reencarnou, portanto, para vencer ciúmes. E não conseguiu. Ela tinha 3 grandes problemas. Quando foi feito aquele estudo de personalidade, ela tinha ciúmes, vaidade, egoísmo. É o que fazia ela cair. Ainda bem que só com ela, né, a gente vê esses tipos de sentimento doente. Né? Vaidade, egoísmo, ciúmes fazendo cair é difícil. E vejam, ela reencarnava, caía. Reencarnava, não conseguia. Esse cair é muito interessante porque às vezes significa não fazer nada. A pessoa é excelente mãe, pai trabalhador, levantam cedo, né? Cumpre com todos os deveres, mantém o lar, mas aquele ponto não mudou. E a gente pode desencarnar falando, eu cumpri com todas as minhas obrigações. Sim, mas você mudou aquele sentimento? Não, esse daqui não, mas era aquele que você precisava. Né? E às vezes a gente entra nessa onda. Não, eu sou cumpridor, mas não basta não fazer o mal, dizem os espíritos. Temos que fazer o bem no limite de nossas forças, porque senão seremos responsáveis pelo mal gerado pela falta do bem que eu não fiz. Então ela, depois de tantas quedas em regiões infelizes da espiritualidade, ela se vê só. Por quê? Porque os espíritos amigos dela avançaram. Inclusive o mentor espiritual. Ele foi se despedir, ele falou, ó, eu tenho que avançar, tenho que ir. Mas estarei em pensamento com você. Quando você chegar, a gente vai estar junto de novo. E ela se viu numa região infeliz, sozinha. Daí entra a misericórdia divina. Eis que um espírito que já caiu nos mesmos itens dela, passava lá. E ao ver Diana, falou, minha filha, pede aos espíritos que controlam, aos bons espíritos que controlam essa região, uma reencarnação sacrificial. Como assim? Ele falou, eu também passei por isso. Mas em 70 anos, onde eu fui mãe com tantas dores, eu renovei esse meu quadro. Pede aos espíritos. E ela, hesitante, orou, pediu, e ela teve a concessão de receber 4 espíritos daquela região como filhos na nova existência. E ali ela se viu logo aos 5 anos de idade órfã de pai e mãe. Na pré-adolescência ela se viu mãe e acabou tendo 4 filhos através de um parceiro que também se vinculava com ela naquelas regiões. Ele desencarna e ela, jovem ainda, tinha que cuidar de um cego, 2 leprosos e um paralítico. Está no livro. Pois bem, ela começou a falar o seguinte, que ela contava com a misericórdia das pessoas. Ela tinha que pedir. E quando ela pedia, o que vinha de encontro para ela? O que batia no... Que sentimento ela tratava quando tinha que pedir alguma coisa? Ela que era egoísta, vaidosa e ciumenta. Tem que pedir as coisas, vai trabalhando o quê? Tem que pedir, tem que me rebaixar. Eu vou trabalhando a humildade, né? Que é o que vai sendo o oposto daqueles sentimentos perturbadores. Ela tinha que pedir. É fácil pedir? Não.
Quando ela via as mulheres bem vestidas pela rua, ela não trocava de roupa, praticamente. A vaidade ia por... A vaidade também se destruía ao ato de pedir as coisas. Porque para o vaidoso ter que pedir e não ser reconhecido pelo que já é muito difícil. Né? E assim ela foi passando, e ela fala que o egoísmo chegou a fazer com que ela pensasse em doar os 4. Egoísmo pensa em quem? Em mim. Deixa eu cuidar de mim, e esses 4... Ela falou que veio na cabeça, mas não acontece às vezes aquelas coisas de vir na cabeça? Mas por que vem na cabeça? Vem algo que a gente nunca fez? Ou que não tem referência? Não. Se eu não tenho referência com aquilo que veio na cabeça, não vem na cabeça. Mas veio por quê? Porque muitas vezes a gente já caiu naquilo. E vem aquelas ideias mirabolantes. Né? Vem na cabeça. Mas daí ela, ao vir, ela olhava para o rostinho das crianças, ela fala. E ela tirava aquilo da frente. E ia vivendo para eles. E ela fala, imagine a dor de uma mãe ao ter filhos insepultos, ou seja, desencarnaram com ela na rua, não tinha quem enterrar. Contei com a comiseração das pessoas. Então vejam, como ela foi... Ela acabou ficando com o cego, os outros 3 foram desencarnando. E ela andou com o cego por 70 anos na reencarnação dela, com ele mais de 50. E ela fala que quando desencarnou, ela sentiu que não tinha mais os ciúmes, a vaidade e o egoísmo. Chega no plano espiritual e pede, posso ajudar aos espíritos que, como eu, estavam naquela região, que tinham esses sentimentos? Ela recebe autorização e pede 50 anos para agir lá. E ela vai ajudando quem ela encontrava com essas referências. Então, quando a gente não faz esse trabalho, vem o quê? A dor para nos acordar. E às vezes essa dor, se eu não paro e compreendo-a, eu posso perder inclusive, vindo numa situação ainda mais difícil. Essa dor que chegou pode ser apenas, no que diz André Luiz, uma dor auxílio. Ele fala de 3 tipos de dores: a dor auxílio, a dor advertência e a dor evolução. A dor evolução, o simples fato de estarmos na Terra, os desafios que a gente tem para crescer, né? Porque o espírito precisa evoluir, inteligência espiritual. Há muitas dores que a gente passa para justamente se exercitar e avançar. Mas a dor auxílio às vezes é só aquele assim, ó, um puxãozinho de orelha. A gente às vezes reclama do puxão de orelha. Não imagina o que pode vir pela frente. E ainda falamos, Senhor, eu quero justiça. Pede misericórdia. Porque se a gente pedir justiça e ele for justo naquilo que a gente já fez, será que a gente dá conta? Eu quero justiça. Olha o que está acontecendo comigo, eu quero justiça. Porque é injusto o que eu estou passando. Você quer justiça? Vem o passado, encontra ela. E já falava Jesus, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem que é perseguido por causa da justiça? Não é simplesmente aqueles que estão buscando a justiça. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça divina, que chegou até eles, para que ele se reabilitasse. Então a gente pede misericórdia porque às vezes é a dor auxílio, só dando uma cutucadinha, ó, para de alimentar esse pensamento, deixa de ser bobo, no português, né, coloquial ali, para de ser assim, para de ser tão turrão, né? Tá vendo essa dor que te deixou todo preso aí? É para que você dê uma despertada, igual Maurício Tessi, também de Humberto de Campos, 36 anos, a mãe desencarnada foi pedir auxílio aos benfeitores para ajudar o filho que vivia doente. Eles ficaram 1 mês na casa dele, observando ele atentamente. Quando nada acontecia, quando ele estava bem de saúde, ele só pensava em besteira, em desregramento, só fazia coisas assim dificílimas, né? Uns sentimentos terríveis. Vinha a dor, ele parava para orar. Senhor, né? Me ajuda a sair dessa, vou mudar, vou voltar para o centro. Aliviavam, ele voltava a ser a mesma coisa. E chega Humberto de Campos a falar, obsessores nas redondezas, pelos pensamentos que ele tinha. Vinha a dor,
pensamentos de fé, de esperança e de coragem. Passava aquilo, nova onda. Perturbador, espíritos perturbadores no quarto. Chega Humberto de Campos a falar. Vinha a dor, ele mudava. Então o auxílio às vezes é só isso, mas às vezes vem a advertência. Aquela em que a gente fala o seguinte: Senhor, será que dessa vez eu não vou? Advertência. Dores difíceis. Nossa, mas dessa vez está difícil. Dessa vez a porta está fechada, eu não vejo a janela. Essa advertência é aquela assim, ó. Você está perdendo a reencarnação, meu filho. Você está perdendo o seu projeto. Acerta. Acerta. E aí, às vezes, a gente retoma. Tem a moratória. Então, em qual quadro desses, às vezes, nós estamos enfrentando agora? Porque pode estar passando por mim e eu não estou compreendendo essa situação. E, pelo contrário, estou fazendo o quê? Pensamentos perturbadores. Diante daquilo, revolta. Então eu emito essa onda. E cada um tem uma atmosfera espiritual. Não existem doenças, existem doentes. De acordo com aquilo que eu penso e sinto, eu vou envolvendo toda a minha atmosfera fluídica. Ou capítulo 14 da Gênese, Allan Kardec fala da atmosfera perispiritual, com vibrações deletérias. Então adoecer é questão do quê? De tempo. Porque eu penso desequilíbrio, eu sinto coisas desequilibradas, a minha energia está enferma. Até o momento em que o corpo, como um mata-borrão, né, com uma caneta tinteiro, a esponja suga essas imperfeições que estão na minha atmosfera fluídica. Essa atmosfera fluídica, fluido, vinculando-se ao meu corpo espiritual, e o meu corpo espiritual estando vinculado ao meu corpo material, inclusive no nível das hemácias, diz André Luiz. Então o que ocorre? Essa vibração adentra esse corpo físico e me desequilibra, me desestrutura, e vem a dor. Ah, mas eu não fiz nada nessa vida para merecer isso. Por isso que existe a reencarnação, para que a gente compreenda. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala das predisposições mórbidas. Aquilo que eu pensei em sentir desequilibradamente em existências anteriores, se eu não renovar, ainda é meu. Eu aprendo no plano espiritual, faço progressos, mas evoluo aqui. E aí essa vibração eu tenho que dar conta e renovar. Eu não renovo, a energia é minha, eu acabo enfermando. Com o objetivo do que agora? Renovar. Mudar. Mudar sentimento. Desbloquear essa minha intimidade dessas energias e não mais o quê? Cultivá-las. Porque às vezes a gente cultiva pensamento enfermo. Já sai da cama pensando mal. Qual é o nosso primeiro pensamento ao levantarmos? Eu paro para me vincular à espiritualidade? Pela manhã, eu me ligo aos amigos espirituais através da prece? De pensamentos encorajadores? Às vezes a gente já sai, é a força do hábito. Já sai o quê? Eu tenho que levantar, tomar café, me trocar e ir embora. Chego no serviço, faço isso, volto, janto. Vou dormir. Fica no automático, automático, automático. Até que alguém precisa acordar a gente. E vem o quê? A prova, a dor. Acorda para você não perder. Senão às vezes a gente já acorda na espiritualidade. E olha o quê? O tempo perdido. Porque era possível. Então, como está a minha espiritualidade? Eu tenho cuidado dela? Eu tenho me reunido uma vez por semana, que seja na minha família, para fazer o Evangelho no lar, ler o Evangelho com a família, para que o ambiente, já que há influência do meio, para que o ambiente fique asepsiado na minha casa. Porque esses pensamentos que eu emito, desequilibrados, formas pensamento, vibrações, ficam no nosso lar. Tanto que vá à casa de alguém que só fala em dor e doença. A gente se sente bem? Não. Por quê? A vibração do lugar. É o meio. Né? É aquela atmosfera cultivada naquele ambiente. Então o que a gente precisa fazer?
limpar isso. Como que se limpa? Não tem fórmula mágica. Estudar o Espiritismo é libertar-se de crendices e superstições. Não há banho, descarrego, não há música, vou pôr essa música que muda. É sentimento. É sentimento. Então eu vou propor-me a não fazer aquilo que eu venho fazendo, que eu sei que é desequilibrante. Vou manter essa aura de paz para que o meu ambiente não se desequilibre. No livro Nos Domínios da Mediunidade, a história de um médium espírita que ia para a reunião mediúnica. Ele recebia o auxílio, mas quando ele saía de lá, ele já se vinculava a alguns espíritos perturbadores que se afinizavam com ele pelo que ele sentia. Chegavam até a casa, mas não entravam no tálamo conjugal, porque a esposa era de uma espiritualidade fervorosa. Envolvia o marido em preces, fazia preces. Então ela fazia com que a residência tivesse uma aura de luz e equilíbrio que não permitia que os espíritos perturbadores lá adentrassem. Agora, na mesma série André Luiz, me recordo de um livro onde o encarnado estava pensando na sala e o espírito que estava na rua adentra-se a casa. Por quê? Pensamento e vibração. Nós poderemos nos vincular pelo pensamento e pelas nossas vibrações a espíritos que nesse momento não têm vínculos conosco, mas se forma a partir dali. E pode ter uma atração tão forte que passe a conviver com a gente. Iniciamos um hábito novo. Vamos começar uma jogatina no bar. Vou fazer amizades com aqueles espíritos. Muitos poderão conviver comigo a partir dali. Ou dentro da casa sem sair, mas eu estou mentalizando algo. Eu estou me vinculando a esses espíritos que vão me influenciar. Porque eles se alimentam também dessa minha vibração. E aí a gente lembra da questão 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossas vidas? O que os espíritos respondem? Que maravilha! Mais do que supondes, a ponto de que somos nós quem vos conduzimos. A gente lembra dessa resposta no nosso dia a dia? A gente sabe a resposta. Eu lembro dela quando eu olho para o chefe e me desagrada algo no chefe. E aí ele pensa algo e eu falo, miserável. Eu já lembro, pera um pouquinho. Peraí, eu vou me influenciar. E os próprios espíritos falam que, via de regra, esse primeiro pensamento é nosso. Mas outros em seguida já vêm. Se a gente compreendesse como funciona esse magnetismo, essas antenas, esses vínculos, a gente teria muito mais cuidado. Então no dia a dia a gente não pensa nisso. Quando a gente está sozinho, é uma ótima oportunidade de analisar como estamos espiritualmente. Sozinho, o que eu penso, o que eu faço, o que eu analiso, o que eu leio, o que eu escuto, o que eu assisto. Se estou com alguém muito próximo, que eu tenho liberdade do que eu falo, de quem eu falo. Já que os espíritos falam que às vezes 5 minutos é difícil de conversa edificante. E no livro Os Mensageiros, se permite bônus hora quando houver diálogos construtivos entre os espíritos lá. Então olha que importante que é a conversa. Mas qual o teor da conversa? E cabe a releitura do livro Os Mensageiros, onde espíritos que faliram vão contando um para o outro o porquê caíram. Olha, o meu projeto reencarnatório era esse, mas eu caí por causa disso. André Luiz conta as nossas histórias. Lá a gente vai ver exemplos nossos da importância de uma releitura de Os Mensageiros. Então, esse momento que eu passo e os momentos que a gente vive hoje são de grande esperança. Quando eu penso em tudo isso que a gente vem falando, não dá para enxergar isso com pessimismo, com medo, com tristeza, mas com uma grande esperança de renovação. Porque vocês já imaginaram? Se mudarmos essa vibração que hoje a gente sente, a gente fez essa vitória, essa aquisição, não perde mais. Não perde mais. Uma mãe lá na nossa casa espírita falou o seguinte: nossa, Rodrigo, o meu filho tem 27 anos, ele não crê em Deus, tem muitas dificuldades
né, quando eu falo de religião, não aceita, eu não trouxe ele na evangelização. Então ela falou, bem, mas eu também não era espírita, eu também não ia em nenhum lugar. Eu falei, e se fosse hoje? Falou, se fosse hoje ele estaria aqui comigo diariamente. Traria na evangelização infantil, acompanhava ele, dava suporte, porque ela é muito esforçada. Estaria junto com ele. Eu falei, então se perdoa. Você sabia disso lá atrás? Não. Agora você sabe, faria diferente? Com certeza eu faria. Então pega de agora em diante, você vai ter a oportunidade dos seus netos. Com o que você sabe agora do Espiritismo, ajudar o seu filho, mesmo na fase adulta. Se perdoa disso. Outros falam de coisas que aconteceram lá atrás. E a gente fala de coisas que erramos lá atrás. Hoje até, do livro Ceifa de Luz, encontrei de manhã uma frase que falava o seguinte, a gente pode ter falado mesmo, até hoje, né? Quantos erros a gente fez. Mas erramos até ontem, hoje é um novo dia. Isso dá esperança pra gente. O Espiritismo é esperança. Alguns falam, mas quando eu desencarnar vou para um umbral, vou para não sei aonde. Depende, mude agora. Bloqueie. Mas dá tempo de bloquear. Às vezes a nossa proposta, lembra aquele sentimento? Se a gente reverter, torna-nos completistas. Completistas. Completei a minha reencarnação. Era o quê? Era eu me reharmonizar com o meu filho. Foi um espírito que eu fiz perder no passado. Eu tenho dificuldades com ele. Talvez o meu objetivo é esse. Se eu conseguir isso, mudando o meu sentimento, ajudando ele a mudar o dele, nos reharmonizamos, tivemos uma vitória espiritual. Quanto aos nossos males, bloquear. Vou bloquear. Ou seja, isso daqui eu não quero mais, então eu não vou fazer. Por que a gente se propõe a não fazer mais e faz? Por quê? Tem alguma coisa que a gente já falou, isso eu não faço mais, e voltou a fazer? Olha como que a nossa decisão ainda não foi firme. Aquilo que a gente voltou a fazer, a gente ainda gosta de fazer. Né? Ainda fala alto em nós. Por isso que a gente não conseguiu ainda. Agora, quando a gente quer, a gente faz. Já ouvi um companheiro da nossa casa falar o seguinte, Rodrigo, eu fumava. Daí eu comecei a diminuir, mas nunca parei. E há uns 15 anos atrás, o filho dele desencarnou. Na adolescência, era da nossa mocidade, de uma outra casa espírita. E ele falou que ele tomou uma decisão naquele dia. Ele falou o seguinte, olha, se eu tive a dor da desencarnação de um filho adolescente comigo, eu sou muito mais forte do que um vício de cigarro. E ele falou, a partir daquele dia eu nunca mais fumei. Isso me chamou atenção e me deu força para outras coisas, né? Esse exemplo. Poxa, quantas coisas difíceis a gente já não enfrentou e a gente olha para trás e fala, eu venci. Subimos uma montanha, olhamos e falamos, olha o tamanho da montanha que eu superei. Vem outra maior, não vou conseguir, a gente consegue, olha para trás e fala, que vitória. Isso daqui que está me atrapalhando hoje, eu vou vencer. Vou pegar do telefone e vou ligar para fulano. Hoje vou visitar Beltrano. Hoje vou compreender que não adianta revolta no meu trabalho. Eu vou tentar entender o que eu passo no meu trabalho. Por que eu faço isso? Ah, mas todos são fofoqueiros. Se você está junto, você também é. Você também tem a vibração da fofoca. E para vencer a fofoca, nada melhor do que um monte de fofoqueiro junto. Para que você resista. Para que você seja o ponto onde a fofoca termina. Para que você lembre das virtudes daqueles que são alvo dos fofoqueiros e levante a bandeira de luz dele. Porque ele não está presente. Então, se eu compreendo o meu cenário em que me encontro, eu tenho força para bloquear aquilo que me faz cair. E aí, nessa reflexão profunda que o Espiritismo nos convida, para que cada dia a gente o vivencie, a gente vai se tornando espíritos mais firmes, menos suscetíveis a quedas. Elas vão se tornando o quê? Algo fortuito. A pedra no caminho, mas que logo eu visualizo e não torno a cair. E aí eu me fortaleço, me torno digno do apoio de espíritos superiores, que vão me sustentando cada vez mais, e que eles podem, inclusive no meu início, emprestar fluidos que eu não tenha para superar aquilo. Se tiver alguma dificuldade que a gente não consiga ainda ter forças, vamos pedir ao nosso benfeitor.
me ajuda, me agasalha, porque nisso eu ainda sou fraco. Me empreste, me dê forças. Ele vai dar forças para que a gente perceba. Viu como você consegue? De novo, viu como você consegue? Até a hora que ele fala o seguinte, agora faça você. E aí a nossa experiência, às vezes difícil, mas se a gente conseguir, a gente vai falar, realmente, eu tenho forças. Então, nessa mensagem de esperança, a gente só agradece aos bons espíritos a oportunidade de ter nascido num berço espírita. Né? Estarmos numa casa espírita. Ivone Pereira falava o seguinte, eu não consigo imaginar não ser espírita nos dias atuais. Era a década de 70, 80. Ela deve estar repetindo isso na espiritualidade. Né? Como conviver com tudo isso sem o conhecimento espírita? E mais, agora a nova fase, aplicar o conhecimento espírita em nós. Porque todos nós conhecemos a lei de causa e efeito, né? Que ninguém morre e se separa, que continuaremos vivos, que não estamos distantes daqueles que partiram, porque pelo sono nos desdobramos e reencontramos com Ele. Sabemos tantas frases de Jesus, o Evangelho do Cristo, as perguntas do Livro dos Espíritos, só que ainda estamos chegando mal na espiritualidade. Então é hora de mudar esse circuito. E ainda é fevereiro, temos um projeto para 2019, para que ao chegarmos no fim desse ano atual, fazendo uma análise, um balanço da nossa existência nesse ano, percebamos que foi um ano bom. Foi um ano de vitória espiritual. Foi um ano de realização, né, do ponto de vista de sentimentos enobrecedores, que vencemos coisas que às vezes não tínhamos pensado em lidar ao longo do tempo, que nos perdoamos. E que também perdoamos aqueles que nos ofenderam, compreendendo o papel deles na nossa existência. E vinculando-nos nesse encerramento a Jesus e a Deus, agradeçamos a Deus, porque foi Deus quem fez o sol tão vivificador, com sua luz resplandecente, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, a ciência que equilibra os mundos. Foi Deus quem fez a energia, a possante energia que a tudo vivifica, e a excelente virtude que não se modifica. Ele fez a chuva, o vento, o raio, o trovão, a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, os sons, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Fez o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta. O cantar do rouxinol, a pujança do sol, as feras bravas, os ternos passarinhos, a asa de um inseto e a beleza de um ninho. Deu agilidade incrível à pulga saltitante, e fez o passo lerdo e tardo do elefante. Fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Fez o tubarão, o golfinho, a baleia, a engenhosa aranha tecendo a sua teia, o instinto de conservação, guiando os irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. Fez as maravilhas do reino vegetal, o leito onde repousa o reino mineral, os prodígios da animalidade, um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistemas e mundos que nós nem percebemos, os seres tutelares arque-angelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Foi Deus quem enviou-nos Jesus e permitiu-nos a reencarnação para que chegássemos à sua luz. Que maravilha é essa que eu não posso descrever? Com todo o dramatismo que pudesse ter, artista inimitável, sublime, ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo, com estupefação, como Deus fez tudo isso com tanta perfeição? Formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo, como Ele tem tanto poder? Pergunto a outras vozes, que me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, por que tantas maravilhas vindas de Deus? E essas vozes me respondem com ardor, tudo isso, meu filho, Ele fez porque Deus é amor, é amor, é amor. Para todos, muita paz, obrigado pela atenção, até a próxima. Ótimo final de semana.